Ok, boa noite a todos que estão presentes, né, nesse momento, e boa noite a todos que vão ver e ouvir depois, né, esse vídeo. Nós estamos dando continuidade ao estudo deste livro, O Ser Consciente, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E hoje nós estamos no capítulo 8, que vai falar sobre silêncio interior. Esse livro, só para a gente resgatar um pouco, ele vem com vários temas, nos guiando, nos mostrando como despertar a consciência, né? Como se tornar um ser consciente. Então, ela vem trazendo vários temas, né? Sempre nessa direção, ampliação de consciência, né? Assim, a nossa tarefa é esse caminho, né? Então, hoje ela vem falar desse tema silêncio interior, também sempre nesse caminho de ampliar a consciência, né? Silêncio interior. Ela começa dizendo, a grande problemática e desafio da criatura humana é a aquisição da paz, né? Todo mundo quer paz, né? Se a gente pensar, todo mundo deseja paz em si, a paz no mundo, né? Empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais, capazes de conduzir a sua meta, né? Então, a gente, vivendo numa época de conturbação, nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa em encontrar-se no rumo certo, né? A gente tem uma grande dificuldade até de compreender essa questão da paz realmente, né? Nós temos uma cultura, né, que nos leva muito mais à luta do que à busca da paz, embora seja um ansejo de todo mundo, né? Todas as pessoas sempre, teoricamente ou assim, ideologicamente, né, tenta buscar essa paz, né? Atavicamente amante do ego, apega-se a valores externos, e esse comportamento se torna responsável pelos contínuos insucessos. Desequipada dos instrumentos interiores que harmonizam a relação em relação ao próximo e ao cosmos, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis, né? É tão difícil, às vezes, encontrar essa paz, é tão, né, tão desafiante que a gente, às vezes, abre mão dessa busca, né? Porque a gente não consegue essa harmonização, né? Adapta às conquistas exteriores de fácil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura da não violência para unir-se aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade. Como a gente faz isso, né? A gente disfarça a agressividade de várias formas, né? A gente justifica a agressividade, né? A Joana tem chamado muita atenção da gente nessa questão dessa agressividade que nós temos, né? Por exemplo, eu vejo assim, uma coisa que é extremamente agressiva e que na nossa cultura é aceita como uma coisa super positiva, super bacana, é o esporte, é o futebol, né? O que é o futebol? O futebol é uma luta de um grupo contra outro grupo, né? Que luta ali 1h30, é uma guerra, né? Aonde um precisa ganhar e o outro precisa perder. Não existe o jogo do ganha-ganha, não existe o jogo de irmandade, ou de benevolência, ou de amor, não. É uma disputa, né? E a nossa sociedade entende essa disputa como uma coisa extremamente saudável, extremamente positiva. Então, assim, a gente disfarça essa agressividade o tempo todo, mas a gente tem essa necessidade de estar lutando, de estar nessa guerra, né, tal. Isso sem falar das guerras que acabam acontecendo depois dentro das torcidas, né? Que as pessoas vão para esse futebol, para o estádio, como se estivessem indo para uma verdadeira guerra, com bandeira, com camisa e tal, todo um sentimento de luta e de guerra, né? E na nossa sociedade,
Isso é muito legal, é muito aceito, está tudo certo, né? Na nossa cultura, a gente educa as crianças para um ser melhor que o outro, né? Para um passar na frente do outro, se dar melhor que o outro, né? Não é assim, vamos todo mundo ganhar, vamos todo mundo ficar bem, não. Eu fico bem quando eu estou melhor que o outro, né? Quando eu disputei e ganhei. Então, assim, toda essa nossa vontade de ter violência é totalmente disfarçada. A gente vê hoje discurso dessas pessoas que gostam de armas, mas é muito frequente a pessoa, eu tenho arma para me defender. Eu sempre falo, não, você não tem arma para me defender. Quem tem uma arma tem vontade de matar. Ninguém possui uma arma se não tiver um desejo de matar. Porque a arma é um instrumento de morte. Mas, dentro da nossa cultura, não, a arma é uma coisa para se defender. Não, eu vou ter uma arma dentro de casa para eu me defender em alguma situação de perigo, né? Ou seja, é um disfarce da sua agressividade, do seu desejo de matar, né? Então, a pessoa não tem essa consciência de que ela realmente está querendo matar alguém, porque ela tem uma arma, né? Então, ela vem falar desse disfarce que nós usamos para manter a nossa agressividade, para manter a nossa luta e a nossa guerra, né? A Terra tem vivido sempre em guerra e as nações apenas repouso no intervalo dos conflitos, saindo de um para o outro sem encontrar o caminho para a preservação da tranquilidade geral, né? Às vezes, nem repousa, né? O que a gente tem visto nos últimos tempos, que a Terra nem repousa entre uma luta e outra. Termina uma luta, já começa outra. Termina uma luta, começa outra, né? E sempre, todos os países são donos da verdade. Eu estou lutando porque eu preciso ganhar um terreno maior. Não, eu estou lutando porque eu preciso defender desse homem mau que está me atacando, né? Então, e aí a luta nunca acaba, né? Ela continua gerando cada vez mais lutas, né? Tal sucede porque o indivíduo não tem paz íntimo. Desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos, não se encontram em condições de respeitar os tratados, por eles mesmos firmados, os quais apenas escondem-lhes a brutalidade que passa a ter característica de civilização e cultura, né? Olha o que ela está dizendo, né? É cultura, é civilização. Eu defender o meu país, eu lutar para defender o meu país, é uma coisa legal, né? Por que nós precisamos ter país, né? Por que a gente precisa ter nações, né? Não, mas esse território aqui é meu, dessa nação, a outra nação quer tomar. Gente, é tudo gente, né? É tudo povo, é tudo gente, né? Qual a diferença de você estar sob um governo ou estar sob um outro governo? Se a gente fosse avaliar, né? Então, essa coisa do patriotismo é algo extremamente nocivo, extremamente danoso para o ser humano, para a Terra, né? Mas nós temos isso como se isso fosse uma coisa legal. Ser patriota é lindo. Eu estou defendendo minha terra, né? Por que tem que ter essa divisão? Por que eu não posso estar dentro de um governo X ou de um governo Y? Qual a diferença? Né? Por que eu preciso tanto defender essa coisa, como se aquele pedaço daquela terra, aquele negócio que é de alguém, é daquela povo, daquela... Né? O homem ainda está nesse lugar de lutar por terrenos, né? E aí sempre justificando guerras, guerras e guerras, que a gente tem visto ao longo da civilização, né? Um tomando o terreno do outro, lutando por aquilo, né? Então, a gente continua dentro desse lugar da guerra, né? Mas disfarçado de ser uma cultura ou até de uma civilização, né? Diz que ela está querendo dizer. Como decorrência, a paz mundial ainda é uma utopia, em razão... Deixa eu ver que eu não estou lendo inteiro aqui.
Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui que está me cobrindo. Da falta de interesse moral e pacificadora da cultura da criatura humana, né? Nós não compreendemos, nós não despertamos ainda para ter essa moralidade da não violência, né? Esses fenômenos resultam dos seus apegos egóicos, das suas fantasias douradas e de suas paixões e da sua volúpia pela dominação do outro, né? Lembra, o Jung, ele fala, né? O oposto do amor é o poder, né? Então, assim, essa necessidade que o homem ainda tem de ter o poder sobre o outro, de dominar o outro, né? Vai em oposição ao amor, né? Então, nós temos essa necessidade de estar sempre dominando. Eu preciso dominar o marido, eu preciso mandar no funcionário, né? Os pais, em nome do amor, ele precisa dominar o filho, né? A gente está muito nesse lugar. O filho tem que me obedecer, porque eu mando, eu domino, né? Então, isso tem a ver com o nosso ego, né? Que acha que controla as coisas, né? A gente sempre está achando que controla as coisas, né? Então, eu quero dominar, eu quero controlar o outro, né? E isso em todos os âmbitos, né? Tanto a âmbito de países, de nações, quanto dentro de casa, né? A gente vê muito isso, né? Dentro da família, eu tenho que ter poder em cima do outro, né? Apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raça, a grupos sociais, né? Inclusive as raças, né? São as fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que deterioradas são os germes das guerras, né? A gente vê também grupos sociais, assim, raças, né, ou países, né, que estão sempre lutando. E aqui ela nem coloca, mas religiões também, né? A gente vê as guerras que existem dentro das religiões, né, para dominar, cada uma querendo ser dona da verdade e dominando as pessoas, né, dentro daquela verdade. Então, as religiões também trazem essas guerras, né? Esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra da personalidade imatura é fruto da balbúrdia dos interesses mesquinhos e múltiplos aos quais se aferra, desajustando-se diante da ordem da natureza e da vida, né? Então, tudo isso vai na contramão, né, dessa ordem da natureza. A natureza é o contrário, né? É paz, é equilíbrio, né? Aqui eu coloquei essa fala de Jesus, né? Vamos nos referenciar a Jesus. Por quê, né? Por que a gente está muito nesse lugar da guerra? Porque a gente não consegue compreender isso aqui, né? Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. E quem quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga também a capa. E se qualquer um quiser te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Como a gente não consegue compreender isso ainda, né? Às vezes, no estado individual e no estado coletivo. A nossa cultura é exatamente o oposto disso aqui. Se tem um homem mau, eu preciso lutar com ele. Eu preciso ganhar dele. O bem precisa vencer, não é assim? O bem precisa vencer o mal. Essa que é a nossa cultura e a nossa verdade. Eu preciso lutar para vencer o mal. Mas não foi isso que Jesus ensinou. No final da vida corpórea dele, ele não lutou. E quando alguém queria lutar para defendê-lo, o homem mau estava ali machucando ele, colocando ele numa situação difícil, ele não luta, né? Então, assim, o tempo todo ele demonstrava, não lute. E ele não está falando aqui, ele está falando, não resista ao mal, né?
Deixa, vai, não lutem, não arrume desculpa para lutar, né? Que é o que a gente faz, né? A gente arruma desculpa para não seguir esse caminho, essa receita que Jesus deixa. E não só em palavras, mas em ações durante a vida dele também, né? E a gente tem muita dificuldade ainda de chegar nessa compreensão, né? A nossa compreensão é de que não, a gente precisa, o bem precisa vencer o mal. Assim, aí usa sempre essa palavra vencer, né? Vencer. Se você está vencendo, é porque você está lutando contra alguma coisa. Continuando aqui a Joana. É indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si, dominando a mente inquieta, que os orientais chamam de macaco louco que salta de galho em galho, induzindo-se à reflexão e ao autodescobrimento, né? Há quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego que se ilumina. Todos somos escravos da mente. Então, aqui ela não usa a palavra, mas ela dá esse entendimento, que é o exercício da meditação, né? Quando você consegue se aquietar a mente, né? Conectar-se com seu self, né? Parar os movimentos lá de fora e se conectar internamente. Aí você vai trazer para si essa sensação de paz, né? Porque essa sensação de paz vai estar lá dentro, né? No self, né? Mas ela diz que aqui não, a gente ainda continua sendo escravo da mente, né? O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção que o abarca. Então, se eu consigo essa paz interior, essa quietude, eu vou refletir para o meu meio ambiente essa paz e essa quietude, né? Então, o que ela está dizendo é, se a gente ainda tem esse mundo tão conturbado, tão cheio de luta, de guerra, é porque essa luta ainda está aqui dentro da gente, né? No indivíduo, em cada um. A hora que a gente abrir mão disso e conseguir se aquietar mentalmente para essa sensação de paz, nós vamos emanar a paz para o resto do mundo, né? Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Em face de tal conduta, fala e produz ruído. É nóbril e útil quando se comunica. No entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por esse, constituem uma consciência lúcida, e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Consciência lúcida. Eu saí dessa relação externa, egóica, né, do mundo lá fora, e vim para esse silêncio sélfico, né? O silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros do cosmos. Então, talvez a gente não, quando a gente está nesse barulho, nessa luta, nesse movimento, a gente não tem tanta consciência de qual é o meu papel dentro da humanidade, né? Dentro do planeta, dentro do cosmos. E aí que ela vem dizer que esse silêncio interior vai trazer essa paz que faz com que você possa compreender isso, mas, na verdade, sentir essa completude, né? Mais do que pensar nela, né? Do que raciocinar. O silêncio interior constitui de grande intermediário da paz,
que dessa união advém por desenvolver na criatura o sentimento do amor, por Deus, por si mesmo e pelo próximo, tornando-se esse amor o produto alquímico que dilui o ódio, que vence as barreiras impeditivas da fraternidade, inundando-a com os recursos e conteúdos psíquicos libertários. O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação e ao indivíduo livre de algemas, em silêncio íntimo, compreende a grande experiência de viver o self, em harmonia com as leis da vida. Isso porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cosmo, que resulta da identificação do si e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Então, é essa quietude que vai me conectar com a minha porção sélfica, né? com a alma, com o self, aonde está essa essência divina, né? E com isso conseguindo ampliar minha consciência. E realizando-se totalmente, mas aí já é, né, um passo bem mais difícil para nós humanos aqui. Talvez Joana, no estado dela, né, ela já consiga bem mais essa elevação de consciência, né? Nós ainda estamos aqui, depois ela até vai explicar por quê, né? Por que que a gente ainda está nessa turbulência, né? De não conseguir essa ligação com o divino, né? De forma plena, né? Então é isso, depois ela vai falar de desidentificação. Vamos lá, aqui que a gente fala sobre essa questão do silêncio, da meditação. Acho que a Edna tem bastante para falar, que é uma pessoa que experimenta bastante essa questão do... Né, Edna? Você faz bastante meditação, trabalha com isso já agora, né? Você pode completar. O caminho da meditação, para mim, é o meu remédio, tá? Para regulagem da ansiedade que eu tenho na genética, né? Eu nunca tomei, não tomo medicação para ansiedade, né? Mas a meditação, para mim, é um remédio, né? É um caminho que me trouxe o equilíbrio interno, né? A quietude interna, né? Então, é um caminho que eu aprendi e que eu pratico para mim, porque é bom, né? Eu sinto o resultado, né? E então eu também compartilho disso. Acho que eu estava conversando com a Carmen antes aí. Eu acho que a gente tem até por dever, eu acho, distribuir os talentos, né? Não sei se é talento, eu acho que não, mas a habilidade que eu aprendi, uma habilidade, né? É menos que o talento, né? Aprendi, então a gente tem que compartilhar aquilo que nos faz bem, né? Que a gente percebe que tem um resultado positivo no nosso bem-estar, sabe? Então, assim, através da meditação, você, né, é uma técnica, né? É uma técnica. É uma técnica que você pode ir para esse caminho, né, de paz que ela fala, né? De conexão com si mesmo, né? Porque é o conectar-se com si mesmo, né? Nessa quietude. Então, tem várias técnicas, né, para a gente fazer essa conexão. Eu acho que tudo aquilo que nos conecta, por exemplo, a oração, né, e tudo isso é campo de energia, né, e vibração de alta frequência, né? Então, todo o trabalho, toda a técnica que nos faz essa conexão vai trazer essa quietude interna, né? A oração faz isso também, né? A meditação, uma visualização, um relaxamento, né?
ver se vocês lembram. A Tatiana também levantou a mão. Depois, então, pode falar, Tatiana. Acho que eu lembrei disso aí, dessas ferramentas. Não pode terminar. Não, Pode eu terminei, terminar, acho que eu Edgar. terminei. Eu fiquei pensando, porque teve uma sequência de encadeamento de temas, né? Que a frase de Jesus que fala para oferecer a outra face, e logo ela fala desse silêncio interior, né? E da forma que ela coloca, dá para compreender que é o estado meditativo, né? E aí eu fiquei pensando a diferença que existe entre a ação e a reação, né? Porque quando a Maria falou, difícil a gente compreender oferecer a outra face, né? Mas quando você reage prontamente a alguma coisa que te acontece, você está inconsciente, geralmente, né, daquilo que você está fazendo. Me lembra do Gandhi, naquela cena onde eles estão, depois de várias tentativas de libertar a Inglaterra lá, porque a Inglaterra estava cobrando pela... O indiano tinha que pagar o sal que tinha na própria cidade, né, no próprio mar deles, né? Então, eles fazem uma situação muito, muito cruel até, no sentido de eles se colocam numa posição de enfrentamento, mas sem reação. Eles não reagem àquilo que os soldados ingleses, né, batem neles, eles caem, as mulheres vão lá, passam pomada, passam água, limpam a ferida, e eles retornam de novo aquilo, né? E é essa questão da ação, né? Então, eu acho que tem essa coisa de poder também perceber que outra face é essa, né? Que Jesus fala, ofereça, né? De que forma você oferece essa outra face, né? Então, achei bem interessante o encadeamento de pensamento que foi colocado, que é essa diferença entre a ação, que é pensada, que é raciocinada, que é olhada, que não é impulsiva, né? E a reação, que é essa coisa pronta, essa impulsividade pura, toma lá da cá, né? Esse é o meu comentário. Então, Não Tati, ficar só no corroborar. emocional, né? Na reação emocional, mas ter a consciência do ato, do que você vai fazer, né? Corroborando com a fala da Tati e o que a Maria trouxe na interpretação da Maria, quando ela traz Oi. a passagem, né, de Então, Jesus, só um né? instantinho, já vem. Só um pouquinho. Acho que você foi no ponto, Tati, porque o que Jesus fez, né? Ele sim, ele pontuou e ele ensinou qual era o caminho. Ele não ficou inativo. Nativo. Ele estava ativo, né? Só que eu acho que essa fala sua, Tati, da ação e da reação, acho que é perfeita. Que foi com Jesus e com Gandhi também, aquele movimento do Gandhi, né? É a ação, né? E não a reação daquilo que as pessoas não entenderam. Porque, assim, por que a gente está em todo esse conteúdo aí falado aí da Joana no início e que a Maria fez uma interpretação da forma dela pensar, né? Por quê? Porque nós, enquanto humanidade, nós todos, né, não entendemos nada do que Jesus vem fazer aqui. Porque ele não veio só para passear aqui e deixar algumas coisinhas aqui. Ele veio para mudar o rumo da humanidade. Mas nós estamos aí capengando, né? Então, essas coisas que a Maria falou, para mim, é sintoma. É só sintoma, tá? É pura reação, entendeu? Então, assim, o que realmente a essência, né? A essência, ela está intacta. Ela não está mexida. Entendeu? Eu acho que assim, eu acho que você foi no ponto, Tati. É ação e não reação. É isso aí. Carmen,
Abre o seu áudio, Carmen, que eu fechei por conta que você estava atendendo alguém aí. Pode abrir, por favor. E eu acho interessante, o que eu achei legal que a Tati falou, e também da Maria, o interessante aí, quando a gente vai à meditação, a gente busca a conciliar, tentar até reagir melhor àquilo que é colocado para a gente. Tanto que até o nosso mestre, quando ele se via a importância da meditação aí, do silêncio interior, quando ele se via, ele subia ao monte e ia conversar com o pai. Ele fazia isso. E quando ele vinha, mas ele já vinha já resolvendo. Ele não ficava como a gente, ele já vinha e resolvia. Uma coisa que a Maria falou sobre até a área do futebol, eu falei essa semana para minha filha, conversando com a minha filha e meu neto, falando assim, que na minha época era estádio de futebol. Era campo de futebol. Hoje eles chamam de arena. E o que reporta a arena para mim? Os gladiadores na época. É arquetípico, então, né, eu falei, cara? na minha época, era campo de futebol. Era futebol, era brincadeira. Uhum. Hoje, chamam de arena. E me reportou rapidinho os gladiadores. Uhum. Então, uma coisa que eu também falei para ele, e achei assim, talvez esteja um tanto pesado, mas eu falei assim, já viu que o homem está deixando de ser e está tornando só humano? A gente está deixando, sabe, o ser humano, isso que a gente, o eu interior, o self, a gente está deixando de ser, foi deixando de ser para ser humano. E o que a gente tem que buscar na meditação? Uma coisa que eu aprendi, eu amo olhar para o céu, amo. A minha meditação é no meu quintal, pisando descalço na grama, olhando para o céu. Uhum. Eu já descobri constelação de touro, de escorpião, eu fui descobrindo, olhando para o céu, porque eu sou apaixonada. E pela lua. No dia de lua cheia, eu faço minha fogueira. Por quê? Aí eu medito, eu viajo. Então, a gente precisa desse silêncio interior, porque é tanta informação que a gente se perde. E quando tem uma reação, pof, aquela reação que quando a gente já viu, meu Deus, o que eu fiz? E aí, por isso que a gente... Aí, eu acho lindo quando ela colocou, eu anotei até aqui, enquanto a gente não consegue trabalhar isso dentro de um pequeno grupo que a gente convive, imagine como a gente vai conviver no grande cosmos, como é que vai ser isso? Se a gente não consegue ainda no nosso próprio, comigo mesma, como é que eu não consigo trabalhar isso? Eu vou querer cobrar daquilo lá fora. Então, é esse self, nosso Deus interior, a nossa essência divina, que a Edna acabou, que acho que ainda continua ali intacta. Só que precisamos colocar ela... Gente, ela existe aí, acorda, a essência divina está em você. Você pode, você é. Então, aí, é nisso que a gente tem que ver. Por que não? Não, é campo de futebol, filho, não é mais nem arena, não. Ali é para brincar. Tanto que é aquilo. Leva pau, leva faca, leva tudo. Não deixou de ser uma alegria para tornar-se isso que está aí. Brigas e brigas. E o próprio mestre precisava de se distanciar, ficar sozinho, meditar e voltar. Uhum. Ele sempre fazia. Aí assim, falta, assim, a gente tem que buscar esse caminho, né, de botar esse self mais em evidência, né, a gente está com ele muito escondidinho lá, trancadinho, dando muito espaço para as questões mais egóicas, né, e o self lá muito encolhidinho, muito quietinho, muito guardadinho lá.
Então, quando você faz essa quietude, né? E você se conecta, porque, né? Você se conecta e se coloca para fora, né? A partir desse conteúdo, né? É isso que eu fiz. Murilo, quer falar alguma coisa? Não estou vendo o Murilo. Está por aí? Vou passar para outra parte aqui. Tem o Murilo, a Renata e a Marina que chegaram depois. A Murilo sim. já estava. Oi, alguém mais quer falar alguma coisa antes de eu passar para outra parte? Eu até gostaria de colocar assim, né? Enquanto psicoterapeuta, a gente olhar para esse ego, para nós mesmos, né? O quanto o nosso ego, a gente precisa estar em conexão íntima para ver se a gente está nessa paz, se a gente está no caminho certo, né? Que ela, logo no início ela traz o rumo certo, né? E é uma paz íntima, ela propõe uma paz íntima. E aí ela traz o quê? Valores externos e valores internos, né? Então, o meu ego está em busca do quê? Ele está desejando o quê? Esse foco está mais para o externo, a gente não pode desprezar o externo, porque a gente tem que tomar banho, a gente tem que se cuidar, tem que fazer a nossa higiene, né? A gente tem que estar olhando para ter consciência desse externo. Ok, mas ela propõe uma viagem interior. E aí vem aqueles momentos que até na faculdade fala assim, qual é a dor que você está anestesiando, porque você não pode mergulhar para o seu interior, ou seja, eu não permito a relação entre essas memórias que estão lá no meu inconsciente vir à consciência, e por isso às vezes eu ouço música, eu faço tanta coisa externamente e eu não estou presente, porque eu não entro em contato com as minhas memórias, né? E aí eu não consigo me relacionar comigo mesmo, né? Porque eu tô em fuga, eu estou fugindo dessa dor, eu estou me anestesiando, né? Aí me veio a questão da arte-terapia, me veio a questão da mandala, porque naquele momento eu estou trazendo esse inconsciente à consciência, ou seja, eu estou trazendo aquilo que é do self para o ego, para eu poder olhar e aí poder me organizar, né? E aí, quem sabe, a gente conquiste um pouco desse desafio, dessa aquisição dessa paz que ela nos propõe, né? E a questão da agressividade, né? Eu acho, assim, de uma proposta muito corajosa sua, Maria, porque eu penso isso e nunca falei, porque hoje eu estava ouvindo Pai Nosso meditado, e aí ele fala sobre exatamente isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tá, mas aí você quer isso, mas no dia a dia, o que você está fazendo? O que a sociedade está propondo? É a mesma coisa que eu proponho a vocês? Né? Então, assim, essa é a minha contribuição. Muito bem, meninos. Podemos continuar? Acho que Alguém sim. quer contribuir mais? Parece que ninguém manifestou mais. Tá, vamos lá, então. Bom, na sequência, dentro do tema, ela vai falar do tema desidentificação, né? Eu dei uma pista aqui para a gente poder compreender o que o tema um tem a ver com o outro, né? Então, é um passo, um caminho para desidentificar-se, né? Desidentificar-se de quê? De conteúdos tormentosos, de coisas viciosas, né? Ela propõe que a gente se desligue, se desidentifique com esses conteúdos para caminhar para essa paz interior, né? Então, assim, meio que já quase um resumo, mas é uma pista de como que ela vai tratar esse assunto, para a gente não ficar achando que o assunto está muito fora, né? Então, vamos lá. Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Essência, né, sélfica, e substância
Fez alguma coisa aqui que eu não queria. Aqui. Existência e substância. A primeira são as energias do eu profundo, né? As vibrações que dimanam da sua causalidade, ou seja, o seu conteúdo sélfico, né? E a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos, transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas, né? No meu entendimento, como a gente tem um pouco, né, treina um pouco dessa cultura da cultura espírita, né, que nos traz que nós somos três dimensões, né, a sélfica, o perispírito e o corpo. Aqui eu entendo que ela está falando da alma, né, o self, e do perispírito, né, quando todas essas minhas experiências já se transformam em alguma energia já meio condensada, né? Que é o que a gente conhece como perispírito, né? São as substâncias que correspondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu, né? Então, a nossa personalidade vai nascer desses conteúdos anteriores que a gente já tem, né? Então, a junção desse meu conteúdo self, né? Desse meu eu profundo, né? Dessa minha semente divina, junto com todos esses conteúdos de desenvolvimento que eu já consegui, né? Vai ser a base para o meu desenvolvimento dessa minha personalidade agora, né? E aí ela vai ser mais libertadora ou mais difícil, dependendo desses conteúdos que eu trago comigo. Numa pessoa média, portadora de consciência, sem a nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam passando à posição de realidades únicas, que ignoram por efeito a legítima realidade. Então, a minha consciência fica num lugar daquela vivência que eu já tive. Eu não tenho a consciência de uma realidade maior, que ela chama aqui de realidade legítima, né? Da grande realidade, da grande consciência. Minha consciência está ali pequenininha dentro daquilo que eu já vivi, que eu consegui absorver de experiências, né? Eu consegui me desenvolver dentro daquilo que eu já vivi, mas eu ainda não tenho. E ali, nesse lugar, pode ter, né, as ilusões, os enganos, porque eu estou vendo só uma coisinha da verdade, né? Da realidade. Então, eu tenho uma consciência ainda pequenininha, né? Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras, que lhe alteram a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. O hábito e o cultivo de pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se a substância que formam a personalidade doentia, que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Então, assim, experiências dolorosas, difíceis, traumas, né, que nós já passamos, e até enganos mesmo, né, por não conhecer essa realidade mais ampliada, a gente foi errando ao longo da vida, das vidas, né, e isso foram produzindo esses conteúdos perturbadores, né. E, às vezes, não tendo esse hábito, né, assim, a gente não tem o hábito, não tem a prática de estar buscando esse conteúdo self, essa divindade, essa coisa, né, que me conecta com
do ser superior, como isso se perdeu em mim, né? Vamos supor, a gente se perde nessa não conexão, e aí nós vamos por caminhos tortuosos, né? Fazendo aquilo que a gente acha, né, que está certo, mas na verdade a gente está vivendo uma realidade, né? Fora do que traria mais consciência, né? Sem dúvida, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em verdadeiro nevoeiro, que é mais compacto ou sutil conforme as fixações, os vícios a que se aferra, identificando-se com a ideia que lhes são convenientes. Algumas de procedências psicopatológicas adaptam-se-lhes e incorporam, deformando a personalidade, e essa irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade, caso não se resolva pela psicoterapia específica e urgente. Expressam essas identificações nas áreas fisiológicas, como sensação, e psicológicas, como emoção. Então, o ser ele se perde tanto do self, que ele se perde só nas sensações do corpo, né? Fica muito mais preso a esses conteúdos físicos que aprisionam do que os que elevam, né? Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. Então, assim, quanto mais estado primitivo de consciência, mais preso a essa realidade corporal nossa, né? Então, assim, nós estamos mais no instinto. Ela está falando aqui dessas sensações, né, das pessoas que estão muito mais presas nessas sensações fisiológicas do corpo, né, do que com essa conexão sélfica, né? Então, se eu sou corpo, perispírito e alma, e self, né, toda vez que eu tento fazer essa conexão, essas influências do corpo, então aqui também ela coloca onde que está a dificuldade, né? Porque estar na carne também não é fácil, né? A carne, ela tem exigências, ela tem necessidades que você precisa atender também, né? Só que às vezes a gente se perde demais nisso, né? E não busca o equilíbrio, né? De atender essa parte fisiológica, das sensações, mas também buscar essa outra conexão. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos. Imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas. Olfação excitada, que provoca apetite, coceiras e comichões que surgem, simultâneos, em várias partes do corpo. Salivação e desejo de alimentar-se, tornando-os centros de interesse e desviando da finalidade libertadora. Né? Eu entendi que ela está dizendo, você para meditar, aí começa uma coceirinha aqui na ponta da orelha, né? Que te tira você daquela concentração. Ah, eu sinto fome, né? Então, assim, o exercício da concentração, às vezes, é bem difícil no início, justamente porque o corpo está toda hora, né? A gente está tão acostumado a estar ligado a essas sensações do corpo, que quando você para e quer ir se aquietar, você tem que enfrentar, principalmente no início, até fazer um aprendizado para desligar-se dessa situação do corpo. Não, eu vou continuar concentrada, mesmo que o dedão do meu pé esteja coçando, né? O que é um exercício que no início não é muito fácil. Por outro lado, nos tentames do silêncio interior para o reequilíbrio da personalidade,
As sensações produzem associações de ideia que levam a evocações insensatas. Eu sinto algo que vai me associar com algo que eu já vivi, então aquilo não provoca uma libertação naquele momento, porque de alguma forma aquilo que eu sinto está me ligando a um cheiro, a alguma coisa que eu já vivi, aí eu retomo aquela ideia, né? A música, o perfume retornam à sensibilidade orgânica e induzem a recordações atribuladoras, com lamentáveis anseios de repeti-los novamente. Eu entendo aqui que ela está dizendo esse início, né? Quando você faz você tenta essa conexão, você vai enfrentar todas essas dificuldades, né? Inclusive psicológicas, de você aparecer conteúdos, né, que já estiveram lá presentes na sua psique. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. A atividade de desidentificação, por isso mesmo, torna-se urgente, ou seja, desidentificar-se, ou seja, se desligar realmente desses conteúdos que me incomodam, que me perfumam, que não me deixam estar comigo mesmo naquele momento, naquela quietude. Mediante mudança de hábitos mentais do cultivo de ideias, substituindo os perturbadores por outras saudáveis, já que todo o espaço deve ser preenchido. Do exercício disciplinado dos pensamentos, passando à alteração dos prazeres e gozos ilusórios que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora. Aí ocorrerá a libertação dos vícios e fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Então, assim, ela recomenda que o exercício de praticar, né? Insistir nesse caminho, insistir nesse passo de trabalhar o que você pensa, o que você sente, né? Deixando fluir esses conteúdos que tudo bem, aceita aquele conteúdo, mas deixa ele ir, não ficar ali os pensamentos, né? Não ficar fixados, né? Fazer com que a mente não seja um macaco que pula de galho em galho, né? Que ele consiga realmente se aquietar naquele momento. Então, assim, aí o que ela diz precisa ter esse exercício, né? De praticar realmente nesse caminho. Porque vai encontrar essas adversidades. Na busca dessa quietação, nós vamos encontrar essas adversidades. Como envoltórios concêntricos que asfixiam as reações do eu real, as identificações deverão ser liberadas de dentro para fora, portanto, da essência para a substância. Então, eu tenho que fazer essa conexão com a essência para daí eu liberar aqueles conteúdos que estão mais nessa área física e corporal. À medida que a consciência se desenovela dos impedimentos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações, que passam a ser diluídas, permitindo-as fugir como estrela poderosa no velório da noite transparente. A consciência desidentificada com a personalidade fragmentada, enfermiça, proporciona bem-estar. Então, eu entendi assim, que o caminho é a conexão com esse eu real, né? E a partir daí libertar os conteúdos. Né? E não fazer o caminho, porque às vezes a gente pode ter essa ilusão, não, eu vou primeiro me libertar de todos os meus traumas, e depois eu consigo fazer a conexão. Eu entendi que ela recomenda
essa quietude para fazer essa conexão. Aí, através dessa conexão, você libera os seus conteúdos de dificuldade. Essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria. Como consequência, o silêncio interior consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço de ideias de enobrecimento. Nessa fase de desidentificação, à lucidez plena, a consciência predispõe-se à conquista do estágio mais elevado, pelo menos na área humana, que é a sua harmonização total com a natureza, né? Que é a Carmen, né, fala disso, né? Essa conexão, né? Essa quietude, uma conexão, né? com tudo que existe, com todo o universo, né? E tudo que está ali, e nós como seres, né? Dentro dessa paz, né? Que é o universo, né? Porque o universo, se a gente parar e olhar, o universo tem essa quietude e essa paz. Está ali, está presente, né? Nos astros, né? Isso existe, está ali. Né? Bom, nossa tarefa é fazer nos aquietarmos para fazer essa conexão, né? Com esse cosmos. Né? É isso que ela trouxe de conteúdos. Então, aí você pode finalizar o compartilhamento para a gente poder trocar, né, agora. Sim. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho que stop share. Isso. Olá, que eu não tinha visto ainda, Marina, Renata. Sim. Que vocês podem contribuir, ou o que ficou para cada um desses conteúdos? Eu quero falar, Carmen, que a Carmen falou naquele primeiro período, e aí agora no tema desidentificação, né? Você focou bastante uma das técnicas que é da meditação, né? E Carmen, você está de parabéns, sabe por quê? Porque você achou a sua técnica própria, e esse é o objetivo, né? Porque tem as padrões, as oferecidas, né? Tipo livro, te dá pronto, né? E você não, você tem o pressuposto, né? Observar, relaxar e não julgar, esse é o pressuposto de qualquer meditação. Você achou seu método próprio, tá? Então, por isso, parabéns, tá? E aí, cada um de nós também, né? Buscar o próprio método, né? E achei muito legal, Maria, você ter colocado lá no início desse segundo tópico, né, da desidentificação, a substância, você representou do perispírito. Achei ótimo, porque eu li o coisa e não tinha feito essa associação, sabe? Achei muito bacana. E realmente, assim, me fez todo sentido, né? O eu superior, né, que seria a essência, né? O pedacinho de Deus que somos, né? E o perispírito, para que esses dois, né, formem e formem a personalidade. E aí onde ela fala, né, que se a gente fica fixado, e a gente sabe, né, nós que estudamos a mente humana, né, sabemos por quê dessas coisas, mas não vem ao caso. A gente tem que entender isso, né? Usar técnicas, por exemplo, da meditação, né? Para a gente poder se libertar dessas coisas que já foram prisões para nós, né? E a gente sabendo disso, a gente amplia, né? A gente vai para o caminho do discernimento, né? Que é falado, ela fala isso. E aí a gente, né? Vai então viver uma vida mais livre,
fazer uma nova substância para vidas posteriores. Né? Achei perfeita, me fez muito sentido, tá? De você colocar a substância como perispírito, achei bem legal. Era isso. Muito conteúdo para refletir, né, gente? Bastante coisa, né? Do que ficou para mim assim é que a introdução dela, ela faz bastante colocações, né? A Joana, ela fala da nossa problemática e depois ela traz as soluções, né? Porque é a mãezona mesmo, né? Ela bate na bunda e depois ela vem dá um palinho, né? Para a gente poder não ficar tão desesperado, né? Então, ela fala da nossa intolerância, da nossa falta de respeito com os tratados, né? Que a gente faz os combinados, depois a gente não respeita, né? Ela fala dos nossos apegos egóicos, das nossas fantasias douradas, das nossas ilusões, das nossas paixões, da nossa volúpia pela dominação dos outros. Então, ela vai enumerando tudo, né? Tudo, ou grande parte, pelo menos, para a gente poder olhar para nós mesmos, né? Olhar para dentro de nós e poder ver aí, né? O que acontece nesse nosso mundo interno, essa nossa sombra, essas nossas personas, né? Que a gente cria para poder fazer os disfarces, né? Como ela fala também, que a gente disfarça, que a gente ilude, né? Se ilude e ilude também, né? E aí ela vem com os caminhos, né? Ela vem com os caminhos de fazer essa reparação, né? Que essa reparação, para mim, o que me remete muito é a gente se conhecer realmente, né? Porque enquanto a gente não entender que a gente, no externo, a gente cria as personas para a gente poder interagir com os outros, mas por dentro a gente tem questões muito sérias, como ela fala, né? A gravidade da sua conduta, né? O que seria essa gravidade da nossa conduta, né? É aquilo que, quando a gente não se conhece, a gente vai reagindo, como foi falado aí na fala da nossa amiga aí, né? Tem a ação e tem a reação. Então, quando a gente não se conhece, a gente mais reage do que age, né? Porque a gente age através dos impulsos, que são aqueles impulsos que moram dentro de todos nós. E se a gente não se adequar desses conteúdos que moram dentro de nós, a nossa vida, a maioria do tempo, é na reação mesmo. Não é ação, é reação. Só reagindo com os instintos. Tudo que nos acontece, a gente vai buscar uma reação para a gente poder se esquivar, para a gente poder neutralizar aquilo, para a gente dizer que a culpa é do outro, que o erro é do outro, que a gente reage daquele jeito porque o outro também fez alguma coisa para a gente, e assim a gente vai vivendo só para fora, para fora, para fora o tempo todo, não entrando em contato com esse nosso eu interior, nos conhecendo um pouco melhor, para a gente poder entender por que para que essas reações nossas, né? Porque o porquê limita, né? Mas é para quê? Para que a gente reage dessa forma? Qual que é a lógica disso para nós, né? É nos prevenir, nos camuflar, é não mostrar realmente quem nós somos e por aí por diante, né? Então, eu acho que o que me remete muito é isso, é o autoconhecimento realmente, né? É entender, é entrar em contato com essa
esse ser que mora dentro de nós, mas se a gente não traz isso para a consciência, o que vai reverberar realmente é o inconsciente, né? E o lá fora, né? Que nem foi falado das guerras, das tribulações, que vai passando de um problema para o outro e assim por diante. Tudo isso lá fora é uma representação a soma de todos nós, né? Essa que é a questão, né? É um pouco de cada um de nós que se soma, e esse mundo aí fora é isso, é a soma de todos nós, né? Cada um de nós contribui aí para um pouquinho de todo esse problema que existe, todas as questões que precisam ser olhadas. Então, por que ela fala para a gente cuidar de nós? Porque somente quando a partir da nossa melhora interna, da gente conhecer das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, das nossas inquietações, da nossa sombra, do que tem que ser melhorado, do que tem que ser clareado aqui na nossa mente, para a gente poder entender a parte que a gente contribui com esse mundo também, né? E aí ela traz essas coisas maravilhosas, né, da desidentificação, né? Como que a gente vai se desidentificar? Só a partir do momento que a gente conseguir nos conhecer realmente, que a gente vai se desidentificando. Por que eu sou tão agressiva? Por que eu quero me impor? Por que eu acho que eu estou certa? Por que eu acho que o outro que me faz mal? Por que dessas coisas, né? E aí ela traz a meditação. Achei bacana também o que a moça falou ali, que esqueci o nome dela, que ela olha para as estrelas, olha para o céu. É a contemplação, né? A contemplação da natureza. A Joana fala muito disso, da gente contemplar, né? Contemplar as estrelas, contemplar a natureza, olhar para as coisas com amor, com gratidão, né? Pela natureza, que tanta coisa a natureza traz para nós de benefício. E a gente não faz muito isso, né? Ou muito pouco, tão menos do que deveria ser feito. Muito bem, Marina. E é isso, né? E assim, as técnicas são muitas, né, Edna? Até a meditação, a contemplação, o outro rapaz falou da arte-terapia, das mandalas, tem o yoga, tem eu gosto bastante do tai chi. Então, assim, cada um aí tem que ir se descobrindo aquilo que consegue trazer um pouco dessa paz e a gente está com a gente mesmo, né? Ficar um pouco, aprender a ficar com a gente para a gente poder se conhecer e ir nessa busca aí de transformação. É isso aí, Marina. Quem mais? Quem mais? Faltam 15 minutinhos. Obrigada, Marina. Nada. Renata? Estou exercitando o silêncio. Tá certo, tá certo. Gente, eu posso falar o que eu escrevi? Eu tenho mania de escrever, vocês sabem, né? Deve. Claro, Não só deve. pode, como deve, Carmen. Olha só. Caminhar, caminhante, caminhei. Entrei em contato comigo e de cara encontrei uma parede. Parede que transforma-se em rede de informação, levando à formação de um novo ser. Lindeza! Saiu até Que lindeza! Que lindo, Carmen. Lindo, que lindo. Ô, Carmen, põe no nosso grupo isso aí, depois você digita, põe no nosso grupo, amiga. Tá? A parede que se transforma em rede. Por favor, tá? Então, parede transforma em rede. E que essa rede de informação levando à formação de um novo ser. Que legal. Então, é isso, gente. Eu gosto muito de trabalhar com palavras, com coisa e... Essa é a Carmen talentosa. É isso aí, Carmen. Uma mulher da escrivinhança.
Eu gosto de Da escrever a minha. escreviança, pois é, da escreviança mesmo, essa mulher. Gente, só esqueci de... Eu também tinha notado aqui a questão da meditação lá que a Maria falou, né? Que a Juna falou, ó, tem esses obstáculos, essas coisas. Eu lembrei das duas palavrinhas que a gente precisa delas, tá? Que é disciplina e determinação, para a gente focar, porque os mosquitinhos e os macaquinhos são muitos mesmo, sabe? Perturba, né? É Ó, isso. eu assim, fazendo para mim o que fica, um resumo assim, o que me traz de novo, né? Que isso para mim ficou como uma coisa nova nesse capítulo, é assim, que esse contato com esse self, ele é urgente, você tem que fazer ele sem desculpa, sem desculpa. Você não tem que se libertar dos seus conteúdos para poder se conectar com o seu self, com essa sua essência. É o contrário. Você tem que entrar em contato com essa sua essência, fazer essas técnicas, buscar a sua técnica, né? Cada um no seu, né? Como a Gina falou, mas buscar esse contato, né? Com essa sua alma, né? Vamos chamar de alma, o self, eu tenho uma coisa parecida aí, né? Para eu saber que a partir do momento que eu tenho esse contato, eu vou compreender o tamanho que é isso, que é muito grande, é muito bom, é muito... E aí, a partir disso, pode se tornar muito mais fácil eu me libertar desses conteúdos. Que às vezes eu estou com foco tanto nesses conteúdos, nesses meus traumas, nessas minhas dores, nessa coisa que eu carrego a vida, há várias vidas, sei lá, né? Eu tô carregando tanto conteúdo doloroso que eu acabo achando que eu sou isso. Eu venho para essa vida, para essa personalidade, achando que eu sou esse pacote que veio no meu perispírito. E a partir do momento que eu conecto isso, eu vou compreender que não sou esse pacote. Nós somos algo maior. Nós somos algo mais divino, mais... Né? Então, assim, estou compreendendo isso tudo racionalmente agora, né? Lógico, né? Mas eu vi esse caminho que ela traz, sabe? Entrar em contato, se tentar libertar disso tudo, fazer um exercício dessa conexão, e aí se desligar desses conteúdos menores, enganosos, que nos faz sofrer, que está ali, está bancando o nosso caminho, está bancando o nosso destino, né? Quantos conteúdos nós não temos, quantas dores vividas que não estão ali amarrando a gente naquilo, né? Quando nós temos uma essência, o que é essa essência, né? Divina, o que é isso, né? Tão grande que a gente nem... Né? A gente não se dá conta do tamanho que a gente ou, né, pode se tornar a partir do momento que a gente consegue ter mais consciência, né? Ampliar essa consciência. Para mim ficou isso, essa compreensão de que dá para se desligar, sim, desses conteúdozinhos aí, né? A partir desse caminho que ela traz. É um caminho que ela traz, né? Tati primeiro. Oi, Murilo? Não, eu deixo a Tati primeiro, eu tenho uma... Gostaria de falar no final. Murilo, eu esqueci de abaixar a mão aquela hora. Tá na Não, vez. você não teria mais alguma contribuição, que agora é o que fica para nós. É a sessão assim, ó, o que fica para você? Vou parafrasear minha colega Renata, vou ficar no silêncio. Ok. Murilo, com você. Inteireza moral e pacificadora, né? E aí eu me lembrei daquela aula da Liliane, logo no início, quando ela faz uma cisão entre o self e o ego. Eu falo assim, a gente às vezes fica tão egóico, né, que a gente quer separar os nossos traumas, quer separar, inclusive, a nossa essência divina.
E aí isso começa a gerar aquele processo da insônia. Por quê? Eu quero ficar vivendo só a consciência, só o ego, né? Eu só dou conta de me organizar com isso daqui. Então, aí entra a questão da medicação para você dormir, para você permitir que isso aconteça, né? Mediante remédio. Mas a meditação está aí para a gente fazer isso tão natural, né? E aí a gente fica com medo, né? De conectar com esse self, e esse ego se torna uma criança revoltada, né? Porque como assim que o self vai tomar o controle? Eu tenho o controle, né? E aí ele tem que abrir mão. Então, essa inteireza moral e pacificadora conosco, né? Essa contemplação interior também, porque tem paz nesse ser humano que nós somos, né? Desde que a gente se permita. Então, é isso que ficou para mim, essa inteireza moral, que é uma mudança de comportamento, né? Mas também ela tem que ser pacificadora, eu não posso ser agressivo comigo mesmo. E aí vocês falam a questão do esporte. O ego é o quê? Eu preciso ser maior que o outro. E Jesus ensinou que não, somos todos iguais, estamos numa escola, né? Alguns numa prisão, outros no hospital, mas nós estamos no mesmo caminho. Então, por que eu tenho que ser maior que meu irmão? A gente não pode fazer algo de parceria, no ganha-ganha, né? Franklin Covey, que é da área da administração e gestão de pessoas, traz muito isso. Ele divide, né, num plano cartesiano, e ele fala assim, aqui é o ganha-ganha, aqui é o ganha-perde, aqui, né? E aqui é o perde-perde, todo mundo sai perdendo. Então, esse olhar da inteireza moral e pacificadora foi o que ficou para mim. Murilo, você abriu uma portinha aqui quando você falou, e para mim fez sentido, né, da questão da insônia, né, da pessoa que tem dificuldade, ou da insônia, a pessoa que tem dificuldade para dormir. Pode ser que ela esteja, assim, medrosa mesmo, né? Pode ser, Sim, sim. né? É uma hipótese, né? Então, ela fica querendo estar na consciência o tempo todo, né? 24 horas. Achei muito interessante isso aí que você falou. É a dona Liliane, lá na nossa formação. Eu gravei aquilo porque várias vezes eu queria passar a noite inteira acordado, dormia 2, 3 horas, mas era o ego inflado e fugindo de todos os registros. Olha, interessante. Porque estava na sombra a minha melhor parte, mas eu não conseguia ver, porque eu estava anestesiado pelo poder que o ego me trazia, pelas realizações externas, como técnico de segurança do trabalho, voltado para a ergonomia, né? Sendo chefe de departamento, diretor de secretaria, eu estava olhando para fora, eu estava me perdendo cada vez mais, eu estava mais longe da minha essência, de me conectar comigo, né? Então, essa paz que eu quero ter, e eu resolvi cultivar ela, porque quando chegar o momento da passagem, né, e todos vamos, eu quero estar em paz, eu quero estar inteiro em paz. É lógico que é proporcional ao meu nível evolutivo, né? Mas eu quero estar em paz. Mas E é a importante Joana... que você quer, né? Querer é bom. E a importância, assim, de Joana, enquanto mentora do Jung, e a importância do modelo, né, que o Jung trouxe para a psicologia, para nós olharmos para ele hoje, né? Exato. Muito bom. Mais alguma coisa ou vamos partir para o encerramento? Partiu o encerramento? Hein, Maria? Você que está com a bola aí, Maria. Vamos, alguém mais quer contribuir, quer fazer o que ficou para cada um? Então, vamos... Só para finalizar, o que fica é a palavra exercício, né? É um exercício permanente e constante de olhar para si mesmo, porque enquanto o Murilo falava, é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil os apelos dessa consciência, desse ego todo, né?
que não nos faz, que nos afasta da nossa essência, né? Então, é isso, é um exercício. Legal. Exercício. Bacana. Uhum. Boa noite, Maravilhoso. obrigada a todos. Muito aprendizado para todos nós, né? Só Eu, uma pelo coisinha. menos. Fala, Carmen. A Tati falou assim, distrair. Tira o diz é o quê? Trair, a gente Trair. se trai. A A gente mulher se da trai. palavra, adorei. É. Ela tem, A gente se ela trai. tem esse talento mesmo, de fazer A isso. gente se trai É, diante disso. Autotraição, né? Autotraição. Auto-engano, né? Sim, E nesses enganos a gente vai indo, né? Então é legal ela sim, chamar essa, né? Chama a gente, não é aí o caminho é aqui, né? sim. Toma para o caminho, retoma para o caminho. Ela repete muito o tema, né? Da exercício. autoconsciência, né? Então, eu vou aqui Uma parar. coisa, Oi, Carmen. se a gente tirar da palavra Deus, o D e o S é eu, a essência divina. Tá vendo? É isso aí. Tá Nós vendo? somos sementinhas. Nós somos as sementinhas. É muito legal isso aí da Carmen, muito legal. Gente, eu vou parar então a gravação, tá? Para a gente poder fazer o nosso prece de encerramento. Beijo para todos.